E aí, nós temos, a Bíblia diz em Atos 17, versículo 13, que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. E aí, enquanto se pregava a palavra, eles iam lá observar se realmente era assim. E nós temos ali Carol de Bereia para abrir as escrituras, para agilizar para a gente aqui. Primeiramente, nós vamos observar a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 18, 19 e 20, que vai dizer assim: e Jesus se aproximou e disse-lhes: todo o poder é-me dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Diga comigo: fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, diga ensinando, a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Que quem disse? Que Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui nós temos a raiz, o alicerce da missão da igreja. A igreja ela não tem como propósito encher o lugar de pessoas. O propósito da igreja não é fazer festas, ainda que as festas são necessárias e façam parte do povo de Deus. O propósito da igreja não é chamar pessoas e vamos lá, vamos batizar, não é mergulhar a pessoa nas águas. O propósito da igreja é fazer discípulos. Diga comigo: fazer discípulos. E como é esse fazer discípulos? É o ensino. O ensino de quê, pastor? O ensino de Jesus Cristo. Diga: a doutrina de Cristo. O propósito da igreja é pegar a doutrina ou os ensinamentos de Cristo e ensinar para as pessoas. Nós chamamos isso de discipulado. Diga comigo: discipulado. A palavra discipulado vem do grego didascalia, que significa passar, transferir, injetar conhecimento que provoca mudança. De maneira que um discipulado sem mudança não é um discipulado. A palavra de Deus ela é ministrada, ela é pregada, a pessoa recebe. Diz a Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. A irmã vai abrir a crente bereana, Atos 2, 37 e 38, que os discípulos estavam atônitos com a pregação do apóstolo Pedro, e eles diziam: irmãos, o que é que nós vamos fazer? Pedro então diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja, diga comigo o quê? Batizado. Diga: se arrepender e se batizar. Seja batizado. Aí ele fala: em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quantos estão longe, todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Mas a Bíblia diz naquele dia que, cerca nos versículos próximos, versículo 31, 40 e 41, que aqueles que de bom grado receberam a palavra foram batizados, e naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Porém, o foco do texto, o foco da narrativa bíblica não era o batismo. O foco vai estar no versículo 42. Diga: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então veja que o batismo ele era uma porta de entrada, mas as
pessoas eram chamadas para um discipulado. Diga comigo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. De maneira que a igreja ela foi chamada por Deus para provocar um discipulado autêntico para a transformação de pessoas. E o batismo, ele representa a prova da sua conversão. Quem que já se batizou? Levante a mão, direitos. O batismo representa a prova da sua conversão. É a porta de acesso que você tem a esse reino maravilhoso. Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, Jesus disse: ide, ou seja, pregai o evangelho a toda a criatura, não é isso? Aquele que crê, e depois o quê? For batizado, será salvo. Por quê? Porque o batismo ele é a prova de que você creu. O batismo ele não tem poder de salvar a pessoa, mas ele é a autenticação da fé de alguém que se converteu e recebeu a graça de Deus. Toda pessoa que quer se batizar é porque ela recebeu a graça de Deus. Mas eu quero chamar a atenção aos irmãos sobre essa questão do batismo. Essa semana foi uma semana de profissão de fé, foi uma semana de discipulado, foi uma semana de estudo, de preparação. Por quê? Porque se nós fôssemos simplesmente pegar o irmão, pastor, eu creio, eu quero ser batizado, e levar a pessoa lá e jogar água na pessoa, não seria batismo, seria um banho de piscina. Porque ela estaria descendo as águas e corre o risco dela não ter entendido o evangelho. Se batizou porque viu a multidão fazendo, achou bonito, mas depois essa pessoa não entendeu o reino de Deus e acabaria se afastando da casa do Senhor e da presença de Deus. Por isso é importante o discipulado. Diga comigo, a igreja foi chamada não para batizar, mas para discipular. E a prova de que esse discipulado está acontecendo é o batismo. Quem está entendendo, dê uma aplauso a Jesus. A igreja ela precisa desse discipulado. Quando nós lemos as cartas, quando nós lemos os livros, o livro de Atos está recheado. Em Atos capítulo 14, versículo 20 e versículo 21, diz que os discípulos, tendo passado por aquela região, em Listra, Icônio, Antioquia, e feito muitos discípulos, eles voltaram para aquele lugar, para aquelas cidades, para confirmar o ânimo dos discípulos. Diga comigo, consolidar e edificar. Confirmar e edificar, confirmando o ânimo dos discípulos, mostrando que convém permanecer na fé, porque por muitas ou com muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Então não existe, diga comigo bem alto, diga, não existe batismo sem discipulado. Diga, batismo sem discipulado é bom de pitina. Pastor, mas a Bíblia diz lá em Atos que o eunuco ouviu o evangelho naquele dia. Enquanto a carruagem ia, diz que o eunuco diz: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Está lá em Atos capítulo 8. E Filipe disse: olha, é lícito se você crê. Então não seria somente a fé necessária para se batizar? A questão que nós precisamos entender aqui é que o eunuco, os apóstolos, os discípulos daquela época, eles já conheciam
Eles eram homens que já entendiam acerca das Escrituras. Eles só precisavam entender que Jesus era o Cristo. Por isso eu disse, eu creio que Jesus é o Cristo. Diferente da nossa geração, que a gente se converte, não sabe ler uma Bíblia, apóstolo, não conhece um versículo, não sabe quem é Jesus. Fomos criados e doutrinados dentro de um sistema de idolatria, a gente não entende nada sobre Deus. Aí é necessário que a gente passe por esse discipulado para a gente entender o que é Jesus, o que é a salvação, o que é a graça, o que é a oração, o que é o batismo, o que é a igreja, qual a importância da igreja, o porquê estamos nos batizando e quais os compromissos e deveres que precisamos assumir ao descer as águas do batismo. Porque não é o batismo que está em foco, diga, é o discipulado, é o ensinamento. Quando a gente vai lá nas cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo que mais escreveu, a gente pega muita base para falarmos. A carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5, a crente bereana vai abrir ali, que diz: e tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Aí ele diz o quê? Confiam a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Diga, discipular. A igreja ela precisa investir em discipulado. E esse discipulado começa no batismo. Quando você se batiza sabendo por que você está se batizando, vocês não estão se batizando aqui para pertencer à Igreja Batista Nova Dimensão. Vocês não estão se batizando porque vocês participam de uma determinada congregação. Vocês estão se batizando porque vocês entenderam que Jesus Cristo morreu por vocês, ressuscitou, e o próprio Jesus que se batizou, está lá no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 a 17. Jesus não precisava se batizar, ele disse para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Jesus se batizou e ele mandou, diga, é ordem de Jesus e requisito para salvos. Vocês estão se batizando porque vocês já são salvos. Quem está entendendo aqui, glorifica Jesus. Vocês estão se batizando porque vocês se entenderam com Deus. Vocês estão se batizando porque houve um ensinamento, um discipulado que levou vocês a entenderem a fé que leva à salvação. Aquela fé operada por Cristo, que está lá no livro de Efésios, capítulo 12, versículo 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós, é dom de Deus. Vocês receberam gratuitamente o maior presente que alguém pode receber enquanto vida. Diga, a salvação. Pastor, mas eu não posso decidir depois que eu morrer. Não, quem morrer sem a fé, quem morrer sem a salvação não será salvo. Quem esperar, pastor, deixa eu ficar velhinho, porque quando chegar lá eu tiver na minha idade que eu não poder mais curtir a vida, aí eu me decido, então eu vou lá e me batizo. Olha para o seu irmão e diga: cuida, porque pode não dar tempo. Quem rejeita a graça no tempo oportuno pode perder a oportunidade. Então a gente não pode rejeitar a graça de Deus. Amém? A graça de Deus bateu na porta de cada um de vocês. Eu não sei se foi um irmão que pregou, se vocês foram na igreja, se vocês escutaram um louvor e o Espírito Santo falou o coração. Eu sei que vocês chegaram até aqui e passaram por um processo de discipulado. E vocês entenderam o que é o batismo. Na última profissão de fé que nós fizemos aqui, eu perguntei aos irmãos: vocês têm certeza que vocês querem se batizar? Não, pastor, nós
queremos. E teve gente que brigou pelo batismo. Amém? Diga isso, é fé. Não, eu tenho que me batizar. Porque pastor, mas aquela pessoa que passou pelo discipulado, passou pela igreja, está recebendo estudo, vai para os cultos, mas quando chega na hora, não, deixa para depois. Tem pessoas que deixam para depois. Não se pode batizar uma pessoa que diz deixa para depois. Porque a graça ainda não entrou no coração da pessoa. Amém? Ela pode se batizar, apóstolo Silvio, pela força do mandamento, pela força da pressão da igreja. Não, você tem que se batizar, você tem que se batizar. Aí não é, o pastor disse que eu tenho que me batizar, os irmãos dizem que eu tenho que me batizar, então eu vou lá me batizar. Diga comigo, aí não é batismo, é banho de piscina. Porque a essência do batismo, ela é plantada no coração do novo decidido que já foi salvo pela graça. A pessoa quer se batizar. E se eu batizar, pastor, pela força da lei, a pessoa se batizou porque mandaram. Não funciona. Porque nós recebemos o evangelho dentro do coração. Deixa eu trazer aqui para os irmãos 3 palavras. Diga comigo: justiça, lei e graça. Diga mais forte aí. O pessoal de cá, diga justiça, lei e graça. Só daqui, diga justiça, lei e graça. Agora de cá, diga justiça, lei e graça. Vou girar, diga justiça, lei e graça. Todo mundo. A justiça é a vontade expressa de Deus. Ela é universal. O livro de Salmos 89, versículo 14 diz que justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Deixa eu ver se a irmã de Berea colocou a minha. Diga comigo: justiça e juízo são as bases do trono de Deus. A vontade de Deus é a justiça. E o que é a justiça? É fazer a coisa certa como deveria ser feita. Isso é a justiça. Toda pessoa que está fazendo a coisa certa como deveria ser feita, ela está cumprindo a justiça de Deus. Porém, nem sempre, pastor Mário, essas pessoas cumprem essa justiça. Porque entre o querer de Deus tem um problema chamado livre-arbítrio e o meu querer. Aí a vontade de Deus é para fazer desse jeito, a gente diz, não, mas nós podemos fazer do jeito que a gente quer. Vamos procurar um jeitinho de fazer as coisas, não do jeito que Deus quer, mas do jeito que eu quero. Aí, para isso, apóstolo, tem a lei. Aí a lei é a força do mandamento e da doutrina. Não, a Bíblia está dizendo assim, e é para você obedecer. Por exemplo, tem gente que dizima pela justiça. Ele entende que é o querer de Deus. Não precisa nem estar dizendo, ei, dizime. Não, ele já faz naturalmente porque ele entende. E tem a pessoa, tem aquele que dizima pela força da lei. Rapaz, a Bíblia diz, com malditos são os amaldiçoados. Então não quero ser amaldiçoado, eu vou dizimar. Tá? Dizimando pela força da lei. Só que aí, diga comigo, graça. Diga mais forte, graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. A graça, ela pega não a lei, mas ela pega a justiça que é a vontade de Deus e coloca no coração do crente. É por isso que ele tem desejo de fazer a vontade de Deus. Diga a toda pessoa que tem desejo, que anseia em fazer a vontade de Deus, sem pressão, é porque está na graça. Quem entendeu, deu uma pausa de Deus. E o batismo, diga, batismo é para quem está na graça.
Batismo é o cumprimento da vontade de Deus. Mateus capítulo 3, para a gente encerrar aqui, porque o tempo é corrido mesmo. Mateus capítulo 3, do versículo 13 até o 17. Chega Jesus no Rio Jordão. João Batista estava batizando lá no Rio Jordão. A Bíblia diz no versículo que Jesus saiu da Galileia ao Jordão. Quem tem mais propriedade para falar sobre isso é o apóstolo Chico, que já teve lá várias vezes, já conhece até meio de qual salteado. Da Galileia até o Jordão, no lugar onde o Batista estava batizando, dá mais ou menos 60 a 65 quilômetros. Jesus foi esses 65 quilômetros da Galileia até o Jordão com um propósito. Qual foi o propósito? O texto diz. Qual é? Diga comigo. Ser batizado por João. O problema do entendimento aqui da narrativa é o seguinte: é que o batismo de João, diga, o batismo de João era para o arrependimento, sim ou não? Porque João pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Está no versículo 1 e versículo 2 do mesmo capítulo. Mas a pergunta é: Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado. Por isso, como o ensino de João era um batismo de arrependimento, quando Jesus chegou para ser batizado por João, que João viu, João disse: não. A Bíblia diz que João se opôs a dizer que não. Ele disse: não, eu não quero. Porque o batismo é batismo de arrependimento. Aí João disse: sou eu. Diga comigo: sou eu quem precisa ser batizado. João disse: sou eu quem precisa ser batizado por ti, porque eu que tenho pecado, e vens tu a mim. Qual foi a resposta de Jesus? Deixa, diga, por agora, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, toda pessoa que recebeu a graça de Deus, ela recebe a justiça de Deus no seu coração. E o batismo, ele tem a ver com o cumprimento da justiça, para que o discipulado ele corra solto. Diga, discipulado, corra solto. Aí a pessoa se batiza, e muitas das vezes ela fala: eita, me batizei, já estou salvo, glória a Deus, cumpri tudo, agora eu vou só para os cultos. E aí acontece de muita gente cair na caminhada, porque ela despreza o discipulado. Digo, o discipulado deve continuar depois do batismo. Quem já leu aqui o livro de Efésios? Os pastores não precisam levantar a mão porque é covardia, né? O pastor não leu. Mas assim, assim, o livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele deu uns para, diga, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Diga comigo, 5 ministérios. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, diga, discipulado. Depois disso o quê? O texto. Pode passar aí, meu irmão. Eu preciso botar no texto aí. Versículo 12, 13. Isso. Até que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé. Ao que mais? Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E o que mais? No versículo 14 vai dizer: para que não sejamos levados por roda de vento, né? por vento de toda roda de doutrina de homens
Enganadores que enganam fraudulentamente, mas que cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Diga, no qual todo o corpo, é alto, diga comigo, todo o corpo, diga, bem ajustado, ligado, pelo auxílio das juntas, pela justa operação de cada parte, cresça para a edificação em amor. O que a Bíblia está dizendo? Que o discipulado precisa continuar, porque o discipulado ele é constante. Então, quando a gente batiza porque nós estamos assumindo um compromisso de ensinar as pessoas a andarem com Deus. Diga, depois do batismo tem que ter escola. Quem entendeu, levante a mão assim, bem alta as duas mãos e dê um aplauso a Jesus. Quem entendeu? Pastor, se eu me batizei e eu não quiser mais, lá na frente você acabará caindo nas mentiras dos pastores do YouTube, pastores do Instagram, pastores do Facebook, pastores da internet. Tem gente que está deixando ouvir o seu pastor, que ora por você, que aconselha você, que cuida de você, que vai na sua casa, que expulsa demônio das famílias, que liberta as casas, que está com você comendador. Tem gente que deixa de ouvir esse que cuida para ficar lá ouvindo aquele que nunca conheceu, que nem sabe que você existe. Isso aí é falta de discipulado. Ora para o seu irmão, diga, quem é discipulado sabe quem tem crido e tem identidade para saber de onde é. Bata no peito e diga, eu sei quem é meu pastor. Bata na sorte e diga, eu sei quem é meu pastor. O discipulado, irmãos, ele é importante porque cria essas raízes. Quando uma pessoa é bem discipulada, ela cria raízes. Eu estou dizendo, eu sou suspeito a falar, porque eu fui discipulado por Gamaliel. Meu discipulador foi o pastor evangelista. Então eu sei como eu sou. Mas os pregadores, eu posso ouvir qualquer pregador, qualquer teólogo, a gente dá para ouvir todo mundo. A Bíblia diz que você deve examinar tudo, mas escolher o que é bom, né? Está lá no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então a gente tem que examinar tudo, escolher o que é bom. Porém nós precisamos saber de onde nós somos e quem nós vamos ouvir. Tem pessoas que não passam por discipulado mesmo, mas chegam na igreja e escutam uma pregação lá. Aí quando chegar em casa, joga no YouTube para ver os pregadores da internet falando, para ver se encontra alguém que fala contra, para seguir os de fora. Isso é exemplo de falta de discipulado. Uma igreja que assim faz, ela não está alinhada. Amém? Diga, a igreja tem que ser alinhada. Diga, quem alinha a igreja é os pastores. Diga, pastores, alinham a igreja ao apostolado. E o apostolado, ele é de Cristo. Quem entendeu, glorifica Jesus. Irmãos, esses irmãos estão entrando na porta do discipulado. Pode ficar de pé. Pode dar uma pausa pela vida deles. Aqui é o início daquilo que vocês vão viver. Aqui começa a trajetória de vocês. O batismo é uma coisa linda, é maravilhoso, é maravilhoso descer as águas. Mas eu quero dizer que muito mais lindo do que você se batizar é você completar a caminhada e entrar nos céus. Então a palavra de Deus para vocês hoje: perseverem, não desista. Vocês vão encontrar dificuldades na caminhada, mas sempre que encontrar alguma dificuldade, faça o que o escritor de Hebreus disse no versículo 2, 1 e 2 do capítulo 12. Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço e o pecado que é todo perto
nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando somente para Jesus. Enquanto vocês tiverem Cristo como referência maior na vida de vocês, vocês nunca se afastarão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Eu vou contar uma história. Enquanto estiver contando a história, o pessoal vai fazendo a fila para poder subir aí o batismo. Evangelista Marcones, pode vir para cá. Vocês vão seguir Marconi, fazer uma fila aí, e Marconi vai estar guiando vocês. Aleluia. Aqui, ó, vem. Maria, você vai ficar aqui, ó. Sai, licença, fica ali. Aqui é José. Fica aqui, rapaz. Aqui é José.
batizado, precisamos de alguns passos. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra do Senhor diz que se receber Jesus no seu coração e com a tua boca, confessar que ele é seu Senhor, será salvo. Esse é um dos passos para ser batizado. O outro passo é pedir o batismo. E ela pediu ao pastor Júlio, que é o seu pastor da instância, cuida dela. Eles pediram, seus pastores, está aqui pedindo. Esse é o outro passo para ser batizado. Então, com a sua boca tu confessou, vocês confessaram. Estão pedindo para se batizar, para fazer parte do corpo de Cristo. E como pastora dessa igreja, apóstola desse apostolado, autorizada pela igreja, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vocês recebem o Senhor Jesus como seu Salvador? Eu, apóstolo desse ministério, autorizado pela lei brasileira, vos batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba tudo que Ele prometeu para você.
Deixa ele sentar no pouquinho. Você quer ficar aqui com tia? Com tia Nai? É? Isso, passa aí. De novo. Senta aí no mais rápido. Aí. Tá fria, né? Mas senta aí. É isso. Seu Júnior, qualquer coisa deixa aqui no pedaço. Eu bati, quer vir comigo? Quer? Vocês entenderam? Deixa ele no raciocínio. Isso aí, pronto. Quer vir batizar com o Dianai? E aceitaram? Vai passar o frio. Pronto. É na hora de batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eita glória! Conseguiu! Fala por agora! Fala por esperança! Segura aí! Vocês aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor? Sim. Com a sua confissão de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, glória! Glória a Deus! Já foram 24. 534. Glória a Deus!
pediram batismo. E nesta manhã, autorizada pela lei brasileira e a igreja, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diaconisa, calma. Lá embaixo ainda tem. Pronto. Vai mandando. Tá na hora pra não demorar esse tempo todo. Não fechando. Ela tá casa. Pode subir, ela vai. Volta aqui do lado. Aqui são duas filhas que estão descendo as águas. O bebê já vai nascer batizado, né? Tem quantos? Nós queremos pedir ao Senhor que derrame a graça sobre a vida de vocês. Tem mais lá embaixo não. E como vocês pediram para serem batizados, eu vos batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Através do pedido de vocês para serem batizados, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
história, é só. Ela ali, ela ali. E ninguém quer ver o povo aqui, não. Cadê o pensamento? Ele achando muito Parou! Veja o pessoal para registrar uma foto única, uma foto única. Parou, eu vou organizar o pessoal. Cumprindo Deus o propósito pelo qual a igreja foi chamada a fazer discípulos, batizando o seu nome no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo, para que possa ensinar a caminhar segundo os preceitos da tua vontade. Senhor, nós exaltamos e pedimos ao Senhor Espírito Santo que continue sacudindo a tua igreja, que seja uma noite profética, que a igreja, meu Deus, tenha uma unção de conquista de almas. Senhor, no nome de Jesus, que o ano de 2025 seja um ano de abundante colheitas, que multidões desçam as águas no próximo grafismo, e que a tua noiva cumpra o teu propósito, porque tu és o nosso Deus e a nossa proteção. Descendo as águas, testemunhando, publicando ali o testemunho do novo nascimento, amém? Só para os avisos, só mais um momentinho, queridos, ao lado aqui nós temos